180. As riquezas mundanas nada valem pra mim. Quero ir para o reino onde a vida sem fim. Tem o livro da vida escrito por ti. Dize-me, ó bom mestre, está o meu nome.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez estamos aqui, Senhor. Nós cremos que o Senhor nos ajudará, continua nos ajudando naquilo que mais nós precisamos, ó Deus. E nós nos colocamos diante do Senhor e queremos ouvir do Senhor algo, Senhor, ainda que seja coisas às vezes bem simples, mas que venha falar o nosso coração. Pedimos a bênção na continuação, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ler a Bíblia. Então nós vamos ler a Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Vamos ler a Bíblia no Apocalipse capítulo 3, versículo 21 e 22. Apocalipse 3, 21 e 22. Vamos ler. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Poderia sentar, vamos ouvir o hino. Mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Enquanto em mim medito amor tão grande, teu Filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo seu precioso sangue. Minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande
conversando, eu quero tomar uma frase desse versículo 21, que diz: assim como eu venci, referindo a Jesus, falando, assim como eu venci. Mas o que ele tinha que vencer? E o que ele venceu? Eu estava pensando, o que eu tenho que vencer? Como eu vou vencer? Então nós temos, cada pessoa tem que vencer alguma coisa que cabe a ele vencer. Mas ele disse, assim como eu venci e me assentei com meu Pai. No seu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aí nós temos a mensagem que diz que o que vencer assentará com ele no seu trono. Nós já falamos disso aqui alguma vez. Então nós temos alguma coisa a vencer. E esse tempo que nós estamos passando, será que nós temos alguma coisa que precisamos de vencer? Todo o tempo nós tivemos que vencer alguma coisa para poder prosseguir. E agora, nesse tempo, nós estamos tendo que vencer o que nós estamos confrontando agora, fazendo frente. Então temos que pensar como é que Jesus venceu. O que ele venceu? Nós agora temos o programa que era Fé para Vencer, agora o programa é Fé para Vencer o Mundo. Colocar mais essa parte, né? Fé para vencer o mundo. Então, irmão, nesse tempo que nós entramos há tempos atrás, que a gente pensava que não ia demorar tanto assim, a direção que a gente teve, não sei se pode alguém ter ignorado isso, foi da gente se recluir e fazer uma dedicação a Deus naquilo que estava ao nosso alcance. E o que está ao nosso alcance é muita coisa. Nós não damos conta de usufruir do que está ao nosso alcance, das coisas que está sendo nos oferecida de uma maneira tão clara, e a gente tem que aceitar isso. Eu estava pensando hoje, a gente lê a mensagem, lê as mensagens,
fica sem até saber qual mensagem que a gente usa. E eu estava lendo uma mensagem hoje, parece que é aquela junção, além do Dulciela, falando sobre a junção. Em cada tempo aconteceu uma junção, mas Deus sempre esteve presente. Lembro que ali fala quando a população começou a aumentar muito. O profeta fala que ali aquela cidadezinha, parece que é Jeffersonville, tinha 14 mil pessoas. E ele dizia: agora tem mais de 27 mil. Isso foi num tempo curto, ele falando. Tinha 14 mil e agora já tinha mais de 27 mil pessoas. A multiplicação das pessoas. E o que vai acontecendo quando as pessoas se multiplicam na Terra? O que aconteceu? Então, a ciência, falando também da ciência, e essas coisas que está a nosso alcance agora, deu oportunidade para quem quiser ser sujo, tem muita facilidade para se sujar mesmo, porque a coisa ficou muito fácil, né? Mas nessa mesma mensagem dizem que quando o inimigo levanta, e aí ele fala com tanto poder, tanta coisa que ele tem, Deus também arvorará a sua bandeira. Deus nunca ficou quieto, sempre ele age. E ele age através de alguém. Quantas pessoas que estão desafiando essa oportunidade de ser o que o mundo está querendo ser e desejando a ser o que Deus está querendo que nós sejamos. É um desafio. Falando nesse, eu pensei, né, que no final disso eu queria ver como é que as pessoas agiram ou que iam agir quando deu esse negócio dessas quarentena aí, essas coisas da igreja fechar. E agora a gente está colhendo aquilo que a gente pensou, né? Que como é que as pessoas iam agir entrando nesse período negro, dessa coisa negra aí, e que mexeu com todas as nações do mundo. Você imagina como é que as pessoas agiram? Vamos imaginar isso. No mundo todo, não é uma coisa que é nacional, estadual. Como que as pessoas agiram nesse tempo? Que aproveito que eles tiraram. A minha irmã ligou hoje cedo, e não liga quase, nós estamos desligados. Falando comigo, eu falando com ela, até que ela diz assim: olha, nesse tempo todo que passou, essa que fez o pedido aqui, Manaí, todo esse tempo que passou aí, eu dediquei a minha vida a Deus e eu aproximei muito de Deus nesse tempo. Eu tive uma oportunidade de eu se aproximar mais de Deus nessa temporada aí.
Eu pensei, então não é... Tem pessoas que pensam desse jeito, né? E agem desse jeito. E às vezes tem outros que pode às vezes não pensar dessa maneira, mas deveria pensar, né? Todo o tempo para nós, o tempo que nós estamos vivendo, não é fácil a pessoa vencer as coisas que tem que vencer. Aí eu cheguei a pensar que eu vi tanta coisa nessa temporada aí, e a gente marcou as mensagens, e eu sempre pensando assim, que nesse tempo curto que a gente tem aqui de falar com os irmãos, o Espírito Santo havia de nos lembrar aquilo que haveria de ser falado, entre tantas coisas, porque está escrito, né, lá em São João, parece que é 17, que quando o Espírito Santo vem, ele ensina e também faz lembrar de tudo que já foi ensinado, dizer, tudo aquilo que a gente aprendeu, ele sempre vai lembrar. Às vezes não é só aqui no púlpito, onde a gente estiver, sempre o Espírito de Deus vai nos lembrar daquelas coisas. E eu estava, depois de aquele em cima do púlpito, me veio uma escritura. Aí eu estava anotando ali, fazendo anotação de pedido, e tirei esse pedacinho de papel aqui, e enfiei na Bíblia aqui, para guardar ele. Quando eu lembrei daquela escritura, aí eu fui abrir na escritura, o papelzinho estava lá. Eu enfiei ele aqui, o papel estava aqui dentro. É em Êxodo. Então, nesses períodos, acontece coisa. Alguém vai dedicar a Deus, e às vezes alguém aproxima de Deus e alguém distancia de Deus. Hoje eu estava lembrando um tipo que fizeram uma peça de um casal, pai de um jovem, um adolescente, e um pastor. Aquele jovem, o casal, a mãe, o pai e um pastor. Acho que eles já viram isso, né? Uma peça. Pessoas da mensagem fizeram, muito bem feito aquilo. Só que aquilo não, creio que não foi um acontecimento, aquilo foi um trabalho que fizeram. E que a gente gostaria de, se tivesse tempo, se a gente pudesse ajuntar os pais, os filhos, os casais, para a gente ver aquilo junto. Ver que não é tão fácil. Como não foi fácil para aquele casal chegar onde deveria chegar, e aquele jovem chegar, aquele menino, aquele rapaz chegar também. Mas ontem eu estava, por acaso, eu cheguei lá em casa, estava ligado à internet, e o culto de Luziana estava passando, era o pastor Gedeon, e ele foi ler, foi uma história do... Ele deu umas escrituras e depois era culto de oração. Ele foi ler a história, falou de muitas histórias da Bíblia, assim, do acontecimento. Daí ele falou da história do Billy Paul. E aí, eu ouvindo aquilo, eu pensei, foi mais assim, claro, de maneira que foi... Parece que um testemunho do Billy Paul, até mostrando ele com 85 anos agora, e dizendo como aconteceu com ele, como ele foi com o pai dele,
como ele foi com a mensagem, mesmo conhecendo, mesmo respeitando. Mas você já sabe a história dele em algum ponto. Mas aí ele contando mesmo, né, o que ele ia fazer, enquanto o pai dele estava dedicando mesmo a Deus, com tudo que tinha, trazendo o poder de Deus, e ele até ajudando, sendo testemunho, mas ele estava nas suas coisas, completamente diferente. Eu lembrei dessa peça que fizeram, eu desejei passar muito aquilo, ou um culto, né, a gente escorrer aquilo. O pastor Gedeon Marinho estava fazendo o povo lembrar, né, de coisas, de acontecimentos na vida de pessoas que ainda vivem ainda, não é, daqueles da antiguidade, do passado. Então, a gente pensar nisso agora, a gente está vendo como é que foi a nossa direção nesse tempo. Não é para levar ninguém em aperto nem nada, mas isso nos surpreende. Como é que foi o meu comportamento diante desse tempo que nós temos enfrentado? Como é que foi? Eu li numa mensagem aqui esse dia, falando sobre que nós devemos levar Deus a sério. Levar as coisas de Deus a sério não fica sem resultado. A gente tem certeza absoluta que tem resultado. Mas quando brinca com as coisas de Deus, também sempre tem um preço a pagar. E é mais sério do que nós pensamos, a hora que nós estamos vivendo é mais séria do que nós pensamos, e nós temos coisa a vencer, que só vence assim como Jesus venceu. Aí a gente pensa assim, como Jesus, ele levou a sério as coisas do Pai. Falando nessa mensagem de adoção, como ele levou as coisas do Pai a sério. As mesmas coisas ele levou a sério ao tratar também com o seu adversário. Então, irmão, a gente vê que não pode se brincar com as coisas de Deus e nem com as coisas do inimigo. Se brincar, fica difícil, não é fácil. Não se brinca com as coisas do inimigo, tem que levar isso a sério. E também não pode se brincar com as coisas de Deus. Jesus, ele foi para o monte da transfiguração para receber a adoção. E nessa mensagem diz assim que, deixa eu ver aqui, esse nessa aqui. A ele ouvi, como que Jesus, ele foi para a adoção. Deixa eu ver aqui. Reconhecendo o filho. Eu não estava pensando em falar isso aqui, mas lembrei agora. E aí, reconhecimento do filho, ele chama isso de adoção. Mas eu vou chegar aqui onde estava olhando.
que faz ele ser diferente. Mas não é bem isso aqui, que isso aqui fala daquela história do índio, né? Que era filho do rei, estava lá escravo e agia diferente. Mas eu queria uma parte aqui que fala sobre aonde diz que o que é mesmo a adoção. Eu não encontrei aqui, está escrito, mas eu não encontrei. Mas ali chega a dizer que aquele filho, quando recebia a adoção, chegava ali para receber a adoção, é certo que nós sabemos que ele era levado a um lugar público, onde reunia todos, e ele vestia um manto, e assim por frente. E aí era provado que aquele filho, aí o profeta ainda fala que ele podia receber o talão de cheque, vocês já leram isso, sabe? E ficar com o talão de cheque e assinar embaixo, era a mesma coisa do pai. Tanto fazia a assinatura dele como a do pai, era a mesma coisa. Mas aí o profeta vai mais na frente e chega na igreja. A igreja chegando à adoção, aí vem até uma coisa muito falada, todo culto evangelístico, Marcos 16, e essas coisas acontecem. E precisa de acontecer, porque ele passou para nós essa autoridade. E nessa mensagem de adoção fala de muitas coisas. Então, nós pensamos nisso, mas eu estava pensando aqui, irmão, talvez que eu não vou ler, que quando Moisés subiu na montanha para certamente fazer uma dedicação a Deus ali, ficou 40 dias, para trazer de Deus uma resposta para o povo. Quando ele chegou embaixo, quando ele desceu da montanha, o que o povo tinha feito? O que eles tinham aprontado? Em Êxodo aqui nós vimos isso. Eu coloquei a marca aqui também, mas é isso mesmo. Então eles disseram que vieram Arão e falou para Arão: olha, esse Moisés que nos tirou da terra do Egito subiu nessa montanha e não sabemos o que aconteceu com ele. E levou Arão a uma prensa e falou para ele: vamos fazer Deus que nos conduz. E ali, imediato nessa escritura aqui, diz que Arão mandou tirar os pendentes, os brincos, as coisas de ouro para fazer, e fizeram aquilo, e é isso que dançaram e acharam que estava tudo bem. Mas quando pensa que não, Moisés chegou. E vocês sabem que ali Moisés entrou em desespero pelo que eles estavam fazendo. Com pouco tempo eles fizeram outra coisa muito diferente. Então, gente, é assim. Se deixar eles tomam decisões. Agora é isso aí. Tem gente que toma a decisão correta e tem gente que toma a decisão errada.
E ali vocês conhecem a Escritura, sabem o que aconteceu. Estava aquela festa, era festa. Vocês acham que um tempo desse que nós viveu agora esses dias, era tempo de estar fazendo essas coisas? Ou ainda é tempo para isso? Eu acredito, irmão, que eu cheguei a dizer isso aqui, né? Um dia eu cheguei a dizer no culto aqui que tem tempo para tudo, né? Eu falei do negócio das visitas, que não era tempo de visitar e nem de receber visita. Então tem gente que, respeitando essas coisas, levando a sério isso. Eu não sei se tem gente que não concorda, e pode até criticar, pode achar que não é certo, mas tem gente que ainda está considerando isso aí. E eu mesmo ainda estou considerando. E eu até queria dizer, alguém já me disse que foi liberado, a igreja foi liberada, até para os idosos. Eu não sei certeza, não vi de uma forma assim mais clara. Mas mesmo que foi, eu gostaria que isso fosse assim. No caso, nós temos nossos idosos aqui, e ainda, devido de risco que eles têm de saúde, olha, todo o tempo que nós dedicamos aqui, se eles chegassem aqui, um parente trazesse eles aqui, olha, nós assistimos 2 encontros aqui, pontualmente, completamente um encontro, como se estivesse em Goiânia, lá no Encontro Nacional. E o primeiro encontro tinha alguns aqui, e depois a gente continuou fora do encontro. Nunca chegou uma pessoa aqui que a gente dissesse que ela não podia estar aqui, porque o que tem estar aqui dentro da igreja? Agora, eu não vou assim mandar uma pessoa ir lá buscar, quebrando a ordem que os parentes estão mantendo aquelas pessoas. Se, por exemplo, tiver um parente que traz o seu pai, a sua mãe aqui, dentro de um padrão seguro, então a igreja está aberta aqui dentro. Você vê essa distância que se mantém aqui, essa ordem. Eu creio que Deus vê isso e não tem nenhum problema aqui dentro da igreja. Mesmo a hora que sai ali, não é bom. Eu sempre digo assim, é bom ainda manter. Se mantemos a distância aqui, então vamos manter a distância lá fora também, porque esquece, né? E aí esquece da ordem. E aqui nos atos é a igreja também. Aí aquela alegria de encontrar e tudo mais. Mas eu estava pensando isso, né? Que como que a gente vai fazer, né, para ter esses irmãos aqui na igreja? E alguém está até perguntando como é que é a ceia, mas às vezes quem está perguntando, né, as pessoas estão mais afastadas, estavam mais sem vir, mais sem. E os que vêm, têm sempre vindo e tudo mais, às vezes têm entendido como que é que nós temos agido. E eu acredito, irmão, que nós deveríamos estar no encontro, principalmente num tempo desse, porque no encontro ia dizer, ou falou e disse, tantas coisas que nós aprendeu, que nós precisava delas no encontro. E já que estava em casa mesmo, vocês na igreja, e isso conta, isso faz parte daquilo que nós precisamos no nosso dia a dia como família, porque não está fácil, está difícil. Não foi fácil para Jesus vencer. E ele diz, assim como eu venci. Não foi tão fácil ele vencer, mas ele venceu. E ele diz, assim como eu venci, vós também vencereis. Ele venceu com plena obediência ao Pai, em tudo. E não tem outra maneira de nós vencermos, se não for obedecendo a palavra de Deus, né? Então, talvez que eu não sei transmitir isso que eu estou querendo aqui, nem o tempo permite,
Mas se nós dedicamos, se nós fizemos alguma coisa com dedicação, vamos continuar dedicando, né? E não é pesado obedecer. Agora, brincar com as coisas de Deus é pesado. A gente lê uma frase aqui na mensagem do profeta, de um poeta, que diz que será que nós vamos chegar lá em berços esplêndidos de descanso, a pessoa deitada aí, e essa coisa, essa folga, essa coisa toda, enquanto que outros navegaram em mares de sangue? Será que nós vamos agir como cristão, deitados em coisas esplêndidas, e comendo e bebendo, e essas coisas todas? Eu acredito, irmão, que nós precisamos, se até aqui nós precisou disso, então, para manter como um pai de família, uma mãe, os seus filhos, nós temos que nos dedicar, temos que sacrificar. Moisés, ali no caso, ele deu aquela saída, praticamente ele era um profeta, ele sabia o que ia acontecer com aquele povo. Mas mesmo assim, mesmo que ele quebrou as tábuas, ele ficou revoltado, né? Mas depois ele intercedeu pelo povo, e o povo se ajuntou. E se nós for ler essa escritura, você pode ler depois, como que aconteceu depois daquele acontecimento. E Moisés ofereceu holocausto, sacrifício por aquele povo, e ele teve a vitória. Então eu creio que nós vamos ter a vitória. Por mais que as pessoas brincam ou não dedicam, mas eu levei em conta muitas coisas que as pessoas me ligaram, dizendo como que ele estava agindo e comportando. E hoje a minha irmã ligou e ela falou: olha, esse tempo foi muito bom para mim ter uma... Ela já é dedicada, mas ela diz que aproximou muito mais das coisas de Deus nesse tempo do que todo o tempo que ela já teve. Então, eu acredito que teve pessoas que fez isso e continuam fazendo, porque, irmão, as coisas que estão na nossa frente para nós vencer, seja jovem, seja criança, seja pai, seja mãe, nós temos que levar a sério as coisas de Deus. E também essa outra coisa que vem é que o povo brinca e o povo talvez tira proveito de tudo, mas nós tiramos e devemos tirar proveito com aquilo que nós estamos porque as pessoas tiram proveito naquilo. Eu pensei assim, a árvore ela cai para o lado que ela está pendida, sempre a tendência é essa, né? Então tira proveito para cá ou tira proveito para cá. Então, irmão, é tempo de nós continuar pensando nisso. Como eu vou vencer? O que tem para mim vencer? Aí os filhos estão crescendo e nós estamos rompendo aí, não sabemos o que nos espera para frente. Então vamos pensar dessa maneira. Se nós queremos vencer, nós teremos que lutar. Eu lembrei do irmão Paulo, ele está lá na roça e ele é autônomo, não é empregado, ele não é sujeito. Mas se ele quiser vir aqui, não sei o que ele fez, que eu estava lá, quando eu queria vir no culto, eu tinha que vencer alguma coisa para me estar aqui no culto, eu tinha que fazer tudo que podia
E depois que termina o dia, com calor desse, uma quentura dessa, a pessoa cansada, lá na roça ainda, está vindo um culto aqui, ele tem vindo, né? Isso é vencer. Vocês, para estar aqui nessa noite, é vencer. Nós estamos vencendo para estar aqui. Nós temos que vencer alguma coisa, senão nós estaríamos pensando diferente. Não, eu vou descansar. Mas, irmão, vamos em frente. E nas próximas acontecimentos, eu quero convidar mesmo a igreja para considerar os encontros nacionais. Eu considerei toda a minha vida de crente e sempre, nunca perdi com isso. Mas quando a gente vai para o encontro, parece que a igreja acha assim, sem pastor, então, não todos, né? Tem muitas pessoas que acompanham, quer alguma coisa, interessa, e às vezes a gente chega e pensa, o senhor passeou muito, né? Eu passeei um bocado. Outros dizem assim, a festa lá foi boa, não foi? Foi, a festa foi boa. Mas em que sentido que foi boa? Como se fosse estivesse indo numa festa ou num passeio. Ele passeou muitos dias, ou então foi numa festa. Mas Deus sabe como que é você ir no encontro e acompanhar o encontro, a distância que a gente vai e volta. Eu nunca dei conta 100%, mas é uma dedicação, e por enquanto eu considero você ir para a montanha, buscar a Deus. Não é um passeio, não é uma festa. E aqui, como eu assisti esses 2 encontros também, com critério de horário, com tudo, é a mesma coisa. Hoje, às vezes, em todos, eu nunca levei uma caravana no encontro, mas agora o encontro vem aqui. Mas quantos que é que está pensando, eu não pude ir no encontro, mas o encontro veio aqui, então eu vou. Eu creio que nós vamos pensar desse jeito. Vamos colocar de pé? E é bom, a gente sente bem. Não é canseira, não. Você fazer uma dedicação para as coisas de Deus não é cansaço, porque Ele é o nosso descanso. Faz a oração final aqui, irmão. Então, graças a Deus, irmãos, que nós estamos nessa marcha da vitória e vamos vencer isso aí. Deus vai nos dar graça. E aqueles que têm sofrido, né, as coisas que sofreu, e alguns estão sofrendo ainda, nós levantamos nossas mãos por eles, para Deus dar graça para eles vencer. Tem que vencer, precisa vencer e está vencendo. Tem conversado com alguém que está vencendo coisas difíceis está sendo vencida. Irmão, você vai vencer, nós vamos vencer, nós venceremos porque nós somos predestinados para vencer, somos eleitos, escolhidos para isso. Então cada irmão que nos ouve, tenha força, tenha graça, assuma, e Deus te dá graça, te dá força, onde você estiver.